As medidas anunciadas pela equipe econômica e enviadas ao Congresso como alternativas ao aumento do IOF precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Entenda agora o que muda na tributação das linhas de crédito do agronegócio, as LCAs, e veja a repercussão na reportagem do Gustavo Schwab. Consideradas uma das modalidades de investimentos mais seguras do mercado, as letras de crédito são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras destinados a atividades específicas. No Brasil, são 4 modalidades: as letras de crédito imobiliárias para construção, compra e reforma de imóveis, as financeiras, voltadas para a capitalização das próprias instituições, e as de desenvolvimento, para projetos de infraestrutura, além das de agronegócio, que auxiliam o financiamento de atividades agropecuárias. Esse modelo tem atraído muitos investidores. De forma simples, é como se o investidor, ao aplicar dinheiros numa LCA, emprestasse dinheiro para o banco e o banco vai utilizar esse dinheiro para financiar produtores rurais, cooperativas ou outras empresas do setor. Essencial para o financiamento de atividades agropecuárias, a LCA registra aumentos consideráveis nos volumes de investimento. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a modalidade cresceu mais de 9% no ano passado. Em abril deste ano, segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, são quase 560 bilhões de reais em estoque. As LCAs oferecem taxas pré-fixadas, podendo ultrapassar 12% para vencimentos de um ano. Os retornos podem variar, dependendo do prazo e da taxa oferecida pelo emissor. Se nós pegarmos aí essas letras, né, LCA, LCI, CRA, enfim, nós temos boas fontes de financiamentos que são direcionados para o agronegócio, né, para financiar o setor produtivo. O governo federal publicou uma série de medidas tributárias para substituir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que serão votadas pelo Congresso Nacional. O Ministério da Fazenda retirou a isenção das LCAs e definiu uma alíquota de 5% no imposto de renda na fonte a partir de janeiro do ano que vem. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, reforçou que, mesmo com a incidência, o investimento continua mais atrativo do que em outras modalidades. Me parece que é uma alternativa que vai continuar mantendo a atratividade do investidor na LCA, apesar de pagar 5% de imposto de renda. Então, eu acredito que é uma boa alternativa. Os dados da CNA mostram que no ano agrícola 2023-2024, 43% dos recursos do Plano Safra vieram de LCAs. Já no programa atual, esse valor caiu para 29%. A medida gerou reações negativas no parlamento. A Frente Parlamentar da Agropecuária alerta que a tributação do investimento pode assustar os investidores e diminuir ainda mais o recurso disponível para o setor. É um golpe muito duro no agro, é um ataque direto no setor, algo que nos preocupa muito. Vamos lembrar que até abril desse ano, praticamente 43% do financiamento de safra tinha sido ou foi em LCA. Nós estamos falando algo em torno de 450 bilhões de reais. Isso é um montante extremamente significativo, mais do que isso. A taxação das LCAs, ou seja, tanto LCIs quanto LCAs passarem a ter 5% de tributação, mesmo que isso ocorra no ano que vem, obviamente que elas perdem a atratividade e deixam de ser um instrumento atraente ou atrativo para os investidores. Você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos, né, com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão. Tem outras maneiras de canalizar esses recursos que inclusive não estão chegando no produtor. Se eles tiverem a abertura de ter uma reunião conosco, eles vão mudar de opinião. Essa não é a primeira mudança nas LCAs feitas pelo governo federal. No ano passado, o Conselho Monetário Nacional aumentou o prazo de rentabilidade da modalidade, de 3
para 9 meses. Pelos números apresentados pelo Banco de Investimentos XP, essa mudança resultou em uma fuga de recursos de 8 bilhões de reais de fevereiro a abril de 2024. O setor teme que as novas mudanças provoquem outras quedas de alocações de recursos na modalidade, gerando alta no preço dos alimentos. Há 20 anos atrás, por exemplo, o PRONAF da agricultura familiar era coisa de 2,5 bilhões de reais. Hoje são 50 bilhões ou mais. Então, esses títulos do agronegócio vieram para financiar especialmente os grandes produtores e as empresas do agronegócio, deixando o crédito rural oficial concentrado no PRONAF e no PRONAMP para os médios produtores. Então, todos perderão com essa medida, caso ela seja validada pelo Congresso Nacional. 70% a 75% dos produtores estão endividados, com algum tipo de endividamento. Se nós não trabalharmos para viabilizar essa produção, o acesso ao crédito será menor. Em contrapartida, chega mais um peso, sobre essas linhas de crédito, chega mais um peso sobre o campo. Automaticamente, nós teremos menos produção e a produção que vai existir, ela automaticamente será mais cara. Então, nós inviabilizamos a produção no campo e esses alimentos chegarão mais caros nas gôndolas dos mercados.